إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو جالس مع أصحابه من أحب الناس إليك قال بصوت العالي عائشة رضي الله عنها. Digníssimos ulamás, meus caros respeitosos irmãos e irmãs, todos os louvores pertencem ao Altíssimo e louvado Allah subhanahu wa ta'ala, que deu-nos este grande privilégio de hoje estamos a relatar a história de uma das mulheres que teve o privilégio de conter na sua própria casa, na sua própria moradia, aquele que foi a criatura mais amada nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada mais estamos a falar a respeito de Aisha radiyallahu anha, Mu'minin, a mãe dos crentes, Aisha radiyallahu anha. Meus caros respeitosos irmãos, falando a respeito de Aisha radiyallahu anha, seria ocultar aquilo que os muçulmanos sabem. E falando a respeito de Aisha radiyallahu anha, nada mais virá em frente excepto aquilo que as pessoas relatam. Estamos a dizer a respeito de Sahaba Ikram, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, a respeito de Aisha radiyallahu anha. Estamos a falar nada mais da sua devoção, estamos a falar nada mais do seu esforço e sacrifício, estamos a falar nada mais a respeito da forma de percepção do Din Islam, estamos a falar nada mais do khidmat, da servidão que ela deu a respeito do Din de Allah subhanahu wa ta'ala, e nada mais estamos a falar, meus caros respeitos irmãos, do que aquela mulher, meus caros respeitos irmãos, que nos primórdios do Islã, quando ela casou-se com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, era um casamento normal, mas no final do tempo do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, ela veio se tornar uma mulher que até hoje o mundo não consegue eliminar este nome, não consegue eliminar o seu historial, não consegue eliminar tudo aquilo quanto nós conhecemos a respeito desta grande mulher, nada mais do que Aisha bint Abi Bakr radiyallahu anha, que é Aisha, a filha de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha. Se estamos a falar de Aisha também, meus caros para todos os irmãos, estamos aqui a falar que Aisha, ela também casou-se com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no mês de Shawwal, no 10º ano de Hijri, e ela nasceu no ano 4 após a profecia do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. O casamento realizou-se quando ela tinha 6 anos, e somente após a migração a Madinah al-Munawwara é que os pais enviaram a casa do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. Aí, nesta época, neste tempo, Aisha radiyallahu anha, ela tinha 9 anos. Na altura em que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam perdeu a vida, mais tarde, ela teve 18 anos, com 18 anos de idade. Ela veio falecer numa terça-feira, 17 de Ramadã, no ano 57 após a imigração, já com a idade de 66 anos de idade. Meus caros para todos os irmãos, nós só fomos a falar de Aisha, só iremos trazer aqui algumas narrativas a respeito da vida de Aisha radiyallahu anha. Zubair ibn Awam radiyallahu anhu, ele vem dizer que ninguém percebia, Zubair ibn Awam, ele vem dizer que ninguém percebia melhor a respeito dos versículos do Corão mais do que Aisha radiyallahu anha. Ninguém mais sabia
sobre assuntos de herança do que Aisha radiallahu anha. Ninguém sabia mais do que a respeito do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, daquilo que ele fazia, que hoje nós chamamos de sunnah. Ninguém mais sabia a respeito do sunnah do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam mais do que Aisha radiallahu anha. Ninguém mais sabia a respeito de poesias naquele tempo mais do que Aisha. Ninguém sabia mais a respeito dos narradores, dos hadiths do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam mais do que Aisha. Ninguém sabia sobre os eventos históricos naquela época mais do que Aisha radiallahu anha. Leis e regulamentos passados, ninguém mais conseguia trazer ou documentar melhor do que Aisha radiallahu anha, até que ela foi distinguida como melhor em termos de medicina, e ela viveu com o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam num período de 8 anos e 5 meses. Estamos a falar, meus caros respeitos irmãos, que Aisha, ela teve este privilégio devido ao caráter que ela tinha junto com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, Nabi alayhi salatu wasalam estava a regressar de uma batalha e o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu a toda a caravana para se adiantar, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela, pediu a ela para com que fizesse uma corrida de cavalo, até que Aisha radiallahu anha ganhou a corrida e o profeta sallallahu alaihi wasallam perdeu. E passado algum tempo, Aisha radiallahu anha, ela vem dizer que eu, na época, depois de ter passado algum tempo, eu havia ganhado um bocado de peso, e o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, numa outra ocasião, também regressaram numa batalha, ele convidou a mim para efetuarmos uma corrida de cavalos, e eu aceitei, e Nabi alayhi salatu wasalam ganhou, após, e como celebração da corrida que eles efetuaram, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Aisha, hadihi bitilka sabaqa. Este meu ganhar desta vez é senão para substituir aquela corrida que nós efetuamos no passado. Aquela que teve um grande valor diante dos olhos do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha bint Abi Bakr, conhecida como Umm-al-Mu'minin, Aisha, a filha de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha, que acabou se tornando a mãe dos crentes. O seu pai, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, e a sua mãe era chamada Ruman. Ela diz que eu vivia em um tempo onde os meus pais estavam todos engajados, envolvidos na servidão do deen de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a falar que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ele foi um sahaba, ele foi um companheiro do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que nunca ele esteve envolvido na adoração de ídolos, mesmo antes dele aceitar o Islã. Nós podemos imaginar a boa criação, a boa conduta, uma boa forma que Abu Bakr radiallahu anhu educou a Aisha, educou e criou a Aisha radiallahu anha. Ela nasceu nos 50 anos, quando o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam foi enviado. No 50º ano, quando o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam foi enviado como profeta de Allah. E Nabi sallallahu alaihi wasallam propôs a ela, quando ele tinha 6 anos, para poder, casar-se com ela. Porque cá foi efetuado e ela casou-se, e o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam casou-se com ela. E quando emigrou de Medina, foi quando ela tinha 9 anos, e que a família dela tiveram que trazer a Aisha radiallahu anha à casa do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. E mais tarde ela foi questionada a respeito do seu casamento, e naquele tempo casar foi com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é possível comparar o casamento de ontem com o casamento de hoje. Isto não é possível. Ela casou-se com a permissão do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e as mulheres daquele tempo estavam já preparadas para tal, em comparação com as mulheres miúdas de hoje em dia, que com 9 anos de idade tantas coisas acontecem que nem nós acreditamos que aconteceria com uma mulher, com uma miúda de 9 anos de idade. Aisha foi a mulher que mais narrou a hadith do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, sem sombra de dúvida. Vocês sabem por quê? Porque que ela mais narrou? Porque ela viveu porque o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam viveu com ela como esposa, porque ela era esposa, na qualidade de esposa do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. Isso ela sabia sobre todas as intimidades que existiam com o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, porque ela
narrou, né? Então, Aisha radiallahu anha foi uma mulher que ela narrou a respeito das intimidades, não é assim, o tempo, a vida, quando ela foi perguntada a respeito do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a respeito do caráter do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ela disse, kana khuluquhu al-Qur'an, que ou se você quer comparar, que você quer ver o caráter do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, então você repara para o sagrado Coran. Da mesma forma como o Coran é, então o Nabi alayhi salatu wassalam, ele agia daquela maneira. Aqueles que gastam, aqueles meus caros irmãos, que gostam de espalhar calúnia e falar mal de Aisha radiallahu anha, uma vez que assim eles fizeram, então as pessoas estão desprezando Aisha radiallahu anha, quem espalhar calúnia a respeito de Aisha radiallahu anha, automaticamente esta pessoa estará a desprezar a Aisha radiallahu anha. Ela está a destruir metade do din, não é assim? Não só ela, mas sim Abu Huraira radiallahu anhu, que assim que meus caros irmãos, você descontar a ela na sua vida, você também está a descontar metade do din. Isso significa que a maioria de parte dos hadiths também que as mulheres narraram, a maioria foi narrada por Aisha radiallahu anha. E nós desconfiar, falar mal dela, estamos a desconfiar, estamos a falar mal de uma parte do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só ela, juntamente com Abu Huraira radiallahu anhu. Se nós formos a falar mal de Abu Huraira radiallahu anhu, nós estamos a falar mal de metade do din, de metade do Islã. Porque muitos dos hadiths narrados foram narrados por Abu Huraira radiallahu anhu. Nós podemos, meus caros respeitos irmãos, verificar que a história de Aisha e o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam foi o melhor exemplo de como marido e mulher deveriam se comportar em vários momentos. A história de Aisha e o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam foi o melhor exemplo de como marido e mulher deveriam se comportar em vários momentos de suas vidas. Então, assim, o quarto dela estava logo ao lado do Masjid Nabawi, e sempre que ela estivesse, sempre que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam estivesse em i'tikaf e ela estivesse no seu período menstrual, então Nabi alayhi salatu wassalam colocava a sua cabeça nas pernas em si, retirava a sua cabeça fora do masjid e colocava nas pernas, deitava no colo de Aisha radiallahu anha, e ela cuidava do cabelo do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. E ela falando das condições em que ela tinha, meus caros respeitos irmãos, e ela falando da condição de vida que ela tinha, ela diz que ela jejuava dias e dias por não ter nada de comer na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, e eles viviam de duas coisas, através de duas coisas, tâmaras e água. Não é assim? No hadith vem mencionado al-aswadain, duas coisas que eles viviam nas suas próprias casas. Uma, meus caros respeitos irmãos, era água, e a outra coisa era como é que chama? Era tâmara. Então ela era muito Aisha radiallahu anha, meus caros respeitos irmãos, era uma mulher bonita, era uma mulher cuidadosa, amável, que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam chamava ela de Humaira, e e para mostrar o amor, ela mesma conta que na refeição eu bebia de um copo e o profeta Allah sallam procurava o mesmo sítio onde eu coloquei os meus lábios, e ele bebia do mesmo sítio, colocava os seus lábios mubaraka, e ele bebia do mesmo lugar, do mesmo sítio. Ele dizia que quando eu comia, sempre que eu pegava um pedaço e eu colocava, não é assim, mordia, e Nabi sallallahu alaihi wasallam procurava o mesmo pedaço e tentava localizar o mesmo sítio, o mesmo lugar onde eu mordi, e Nabi alaihi salatu wasalam colocava seus lábios mubaraka, e ele também mordia o mesmo sítio. Este é o amor que Nabi alaihi salatu wasalam mostrava como é que chama Aisha radiallahu anha, que Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com ela. Como é que nós podemos lançar falsas acusações, palavras magníficas a respeito de Aisha radiallahu anha? Nós, meus caros respeitos irmãos, certa vez Nabi alayhi salatu wassalam, num majlis, num ajuntamento, quando foi perguntado, man ahabba an-nas ilayk, quem é a pessoa mais amada diante de ti, o profeta Allah? Mas que a pessoa que você mais ama. E o profeta Allah sallam não duvidou, e com voz alta ele disse, Aisha. Quando as pessoas, subhanallah,
podemos ver o amor, qual amor Nabi alayhi salatu wassalam tinha por Aisha radiallahu anha. E quando os sahabas disseram, Ya Rasulallah, nós não estamos a falar das mulheres, minar rijal, Ya Rasulallah, estamos a falar, o nosso objetivo é dentro dos homens, a quem você mais gosta. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, Abuha, pai da Aisha radiallahu anha. Meus caros respeitosos irmãos, Aisha, uma mulher do Jannah, uma mulher do paraíso, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam amou incondicionalmente. Certa vez no dia de Eid, não é assim, um grupo de abissínios estavam a brincar no pátio do masjid com arco e flechas, e Aisha radiallahu anha tinha uma vontade de assistir, e ela pediu ao profeta Allah sallam para poder suportar a ela, para ela poder assistir a brincadeira. E depois de muito tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta a Aisha, será que não é suficiente? Ela disse não. Perguntou novamente, Aisha, será que não é suficiente? Ela disse que não. Perguntou novamente, a terceira vez, Aisha, não é suficiente, não chega? Ela disse não. Depois, mais tarde, ela vem dizer que, na primeira instância que ele perguntou a Aisha, será que não chega, não era suficiente? Naquele momento eu estava satisfeita e era suficiente para mim. Mas eu queria ver, eu queria ver qual é o amor que ele sentia ao meu respeito. Não é assim? Eu queria sentir o amor que meu marido tinha. Se na verdade meu marido amava-me de verdade. Eu queria ver a paciência que ele tinha, meu marido. Mas mesmo assim meu marido conseguiu suportar todo este tempo. Esta foi a Aisha radiallahu anha, meus caros respeitosos irmãos.